Olá pessoal, aqui é o professor Anselmo de Estatuto da Criança e do Adolescente e hoje vocês vão acompanhar um pequeno trecho da nossa primeira aula de ECA, que vai tratar sobre os princípios, as regras gerais do Estatuto, adoção, convivência familiar e substituta e alguns outros temas relevantes. Então se inscreva no nosso canal, deixe seu like e não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações do nosso canal. Um abraço. Então, a adoção é o que a gente vai tratar. Primeiro ponto está previsto lá nos artigos 39 ao 52D e ele traz algumas características do ato em espécie. Primeiro ponto, é uma situação excepcional, a medida é excepcional. Por quê, pessoal? A gente viu que a família natural é a que deve ser privilegiada com a manutenção da criança no seu seio, tá bom? Então, a adoção é a última medida a ser realizada, devendo ser opção quando esgotados os recursos para a manutenção da criança ou adolescente na família natural ou extensa, tá bom? Então, somente em caso de extrema necessidade, um caso excepcional, é possível a adoção. Segundo ponto, pessoal, é irrevogável, até por uma questão natural, tá certo? O adotante ele não pode desistir, será promovida uma ação de destituição dos poderes familiares que lhe foram atribuídos em relação ao adotado. Então, a desistência não é adequada, ele vai responder por isso caso haja algum tipo de desistência, beleza? Terceiro ponto, ela é personalíssima, porque é vedada a adoção mediante procuração, então é um ato pessoal, é um ato personalíssimo que não permite a realização por meio de mandato, por meio de um terceiro designado, beleza? Então, para a implementação da adoção, é necessário que os interessados, no caso os adotantes, passem por um estágio de convivência, um termo extremamente interessante, para que com isso possa verificar a existência de vínculo de afinidade. Esse estágio de convivência, pessoal, é um período prévio onde a criança fica com aqueles interessados na adoção, para que tenham a possibilidade de verificar se realmente é aquilo que querem. É um período reflexivo, onde tanto os interessados adotantes como a criança verificam a compatibilidade e o real interesse naquele ato, tá bom? Sempre buscando que essa adoção, quando efetivamente deferida, seja feita de uma forma legal, uma forma tranquila. A adoção deve ser determinada sempre por sentença judicial, sempre lembrando que o ECA ele traz uma série de reservas judicial, reserva do Poder Judiciário, e que será inscrita no registro civil mediante mandado, do qual não se fornecerá certidão. Então, é a sentença judicial que é o ato que permite ao tabelião o registro no cartório, beleza? Então, sempre por sentença judicial e depois por mandado no cartório. Quais são os requisitos para adoção, passando aqui bem rapidamente? Primeiro, o adotante ele deve ser maior de 18 anos, tá certo? Não se permite que uma criança adote outra por questões que não é necessário explicar. Já para o adotando, que é a criança, o adolescente que está sendo adotado, temos a obrigação de que ela tenha até 18 anos da data do pedido, tá? Então, até a data do pedido de adoção, essa criança tem que ter no máximo 18 anos, salvo na hipótese no caso onde ela já esteja sob a guarda ou tutela dos adotantes. Então, se os adotantes já têm a guarda ou tutela daquela criança, daquele adolescente, é possível que ele tenha mais de 18 anos para promover o ato de adoção. Por último, o adotante deve ser pelo menos 16 anos mais velho que o adotando, certo? É o que dispõe o artigo 42, parágrafo 2º. Então, se, por exemplo, uma pessoa de 30 pretende adotar uma pessoa de 15, a gente vê um pequeno obstáculo aí. Tem que ser pelo menos 16 anos mais velho para que seja possível a adoção, certo? O adotante tem que ter pelo menos 16 anos a mais do que o adotando. Outro ponto importante é que é vedada a adoção dos ascendentes e os irmãos do adotante, tá? Não podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando, tá certo? Aqui não é o caso de adoção, é o que diz lá o artigo 42, parágrafo 1º. É possível também, pessoal, a adoção conjunta, que é o instituto previsto lá no artigo 42, parágrafo 2º. Em caso de adoção conjunta, os adotantes devem ser civilmente casados ou manter união estável. Aqui, o poder familiar é dado aos dois. Há uma excepcionalidade que a gente vai trazer aqui, que é no caso de divórcio, artigo 42, parágrafo 4º do ECA, que ele diz o seguinte: até é possível que os divorciados ou judicialmente separados adotem conjuntamente, contanto que haja algumas restrições. Primeiro, que eles acordem sobre a guarda e o regime de visitas, e desde que o estado de convivência, aquele estado prévio para verificar a compatibilidade e o real interesse na adoção, tenha sido iniciado na constância do período de convivência, e que seja comprovada
a existência de vínculos de afinidade e afetividade com aquele não detentor da guarda, que justifique a excepcionalidade da concessão. Então veja, imagine que um casal pretende adotar uma criança. Eles fazem o pedido, fazem o estágio de convivência, mas depois, por alguma razão externa, eles se separam, eles se divorciam. Nada impede que eles mantenham o pedido, o processo de adoção, desde que preenchidos esses requisitos aqui, acordar sobre a guarda, tenha feito o estágio de convivência durante o período de convivência, etc. Tá bom? Então é possível sim, né, a adoção depois do divórcio, desde que observados esses requisitos. Outro ponto interessante, pessoal, lá do artigo 45, parágrafos 1º e 2º, que é o consentimento dos pais e do adolescente para adoção. Para a adoção ser concluída, deve haver consentimento dos pais. Deve haver consentimento dos pais ou dos representantes legais do adotado, tá bom? Deve haver consentimento dos pais ou dos representantes legais do adotado. Esse consentimento, no entanto, ele pode ser dispensado no caso daqueles serem desconhecidos ou de terem destituído o seu poder familiar. Por uma questão lógica também. Se a criança está em um determinado local institucional, por ter sido abandonada pelos pais biológicos ou porque os pais biológicos foram destituídos do seu poder familiar, é claro, eles não têm mais nenhuma autonomia sobre aquela criança ou adolescente para que eles exerçam o seu consentimento, tá bom? Então, nesse caso, ele pode sim ser dispensado. Ainda no caso do adotando ser adolescente, portanto ter mais de 18 anos, ter 12 anos ou mais completos, será necessário o seu consentimento no processo de adoção. Então, aquela ideia, a criança, ela ainda não exprime vontade com bastante certeza. Já o adolescente, ele tem um pouco mais de robustez já na sua opinião. Então, ela deve ser levada em consideração, o seu consentimento é necessário para essa finalidade. Então, já partindo, pessoal, diretamente para uma questão sobre o tema adoção. Questão número 8, exame de 2011, aí da FGV. Fernando e Eulália decidiram adotar uma menina. Iniciaram o processo de adoção em maio de 2011. Com o estágio de convivência em curso, o casal se divorciou diante do fim do casamento dos pretendentes. A adoção é correto afirmar que. Então, aquela hipótese de divórcio que a gente viu. Então, aqui, pelo que a gente já estudou, não é um obstáculo em si, desde que analisada a situação no caso concreto e observados alguns requisitos. Vamos ver se alguma das alternativas traz adequadamente esses requisitos. Vamos lá. Alternativa A. A adoção será deferida, contanto que o casal acorde sobre a guarda, regime de visitas e desde que o estágio de convivência tenha sido iniciado na constância do período de convivência e que seja comprovada a existência do vínculo de afinidade e afetividade com aquele que não seja detentor da guarda que justifique a excepcionalidade da concessão. Mais uma vez, pessoal, redação expressa da lei, sem pôr nem tirar. É exatamente o que dizia a lei, tá certo? Que a gente estava falando lá atrás. Os divorciados, judicialmente separados, ex-companheiros e tal, podem adotar desde que concordem com a guarda, o regime de visitas e desde que o estágio de convivência tenha sido iniciado na constância do período de convivência e que seja comprovada a existência do vínculo de afinidade e afetividade com aquele não detentor da guarda que justifique excepcionalmente a excepcionalidade da concessão. Beleza? Então, já é a alternativa correta aqui, pelo que a gente vê, exatamente a redação lá do artigo 42, parágrafo 4º do ECA. Conhecendo bem a legislação, os conceitos que ela traz, você consegue responder tranquilamente essas questões. Tá bom? Continuando aqui, só para a gente eliminar as demais, a lei não prevê tal hipótese, pois está em desacordo com os ditames constitucionais da paternidade responsável. Errado, pessoal. A lei prevê sim, e isso aqui é uma garantia da própria criança. Com o estágio de convivência em curso, o procedimento de adoção, a criança ela cria laços afetivos com ambos os pretendentes à adoção. Então, tanto com o potencial pai como a potencial mãe, eles têm esse laço já com a criança, de modo que o rompimento, o abandono desse processo de adoção em decorrência do divórcio, ele pode trazer uma frustração para a criança. Afinal, quantos pais divorciados mantêm um bom vínculo com seus filhos hoje, não faria sentido que com a adoção esse procedimento fosse diferente. Então, portanto, a alternativa B é errada. Alternativa C. A adoção deverá ser suspensa e outro casal adotará a menor, segundo o princípio do melhor interesse do menor, pois a adoção é medida geradora do vínculo familiar. Errado também, pessoal. Aqui, na hipótese de ter gerado um vínculo, que é um dos requisitos para a adoção depois do divórcio, vai atender o melhor interesse da criança
a manutenção da adoção, ainda que os pais estejam separados, tá certo? Porque a criança já criou aquele vínculo de afinidade que deve ser provado para a manutenção da adoção. Então, é o melhor interesse da criança, que é privilegiado nessa hipótese de adoção, mesmo após o divórcio. Alternativa D, a adoção poderá prosseguir, contanto que o casal opte pela guarda compartilhada no acordo de divórcio, mesmo que o estágio de convivência não tenha sido iniciado na constância do período de convivência. Contrário lá à previsão do ECA, né, pessoal? Primeiro que não deve optar pela guarda compartilhada, mas sim deve ter um acordo aí sobre a guarda e o regime de visitas. E segundo, que o estágio de convivência deve sim ter sido iniciado na constância do período aí da união. Beleza? Então, a alternativa A é a nossa alternativa correta aqui, que traz justamente as hipóteses onde é possível dar continuidade ao procedimento de adoção, mesmo após o divórcio. Vamos fazer mais uma aqui para a gente fixar bem essas questões? Você acabou de acompanhar um pequeno trecho da nossa aula. Para receber mais conteúdos como esse, se inscreva no nosso canal e siga a gente nas redes sociais. Um abraço!